A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, e que você possa aproveitar esse momento para poder fazer o mesmo. Que você possa se concentrar no Senhor nesse momento, que você possa conversar com o Senhor, que você possa declarar palavras de adoração, que você possa declarar palavras que talvez você não tenha dito hoje, que talvez você não tenha tido um tempo com o Senhor, mas o Senhor te convida a estar com Ele. Ele te dá a oportunidade de festejar com Ele, de adorar o nome dEle. Então que você possa agarrar e aproveitar essa oportunidade. Que onde quer que você esteja, você possa ter a convicção de que o Senhor é com você, que o Senhor está contigo, onde quer que você for. Por tudo, todas as situações que você vier a passar, o Senhor Ele estará com você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Jesus, porque nós reconhecemos que não há outro como o Senhor. Não há outro digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, e nós nos rendemos diante do Senhor. Oh Pai, que o Senhor possa fazer a Tua vontade em nós, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que nós possamos saber que não há lugar melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano, declare isso, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Só Tu és santo, Deus. Mas não Santo, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega.
outro santo, tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, Pai, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Oh Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Santo, santo, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo.
Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez é um prazer poder dirigir aos irmãos e orando a Deus para que todos estejam bem, mesmo ausente em corpo, mas presente em espírito, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um dos irmãos. O texto para a nossa meditação, irmãos, nessa tarde, se encontra em Êxodo, no capítulo 14. Nós leremos alguns versículos. Primeiro verso, Êxodo 14, 3. Então está escrito: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. Agora o versículo 10 ao 16. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 14, 19 ao 20. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era treva para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. 30 ao 31. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor que mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Meus irmãos, aqui nós lemos o texto onde nós deparamos com o povo de Israel saindo da escravidão do Egito. Ali eles estavam agora caminhando em direção ao sonho. O propósito da vida deles era chegar à terra prometida. Deus realizou milagres, fez coisas tremendas e os tirou do Egito. Mas para que o povo chegasse até a terra prometida, havia ainda um longo caminho. Havia um outro caminho mais curto, mas a Bíblia diz que Deus não permitiu que o povo fosse por aquele caminho mais curto, talvez 3 meses de caminhada. Mas Deus conduziu o povo na direção do Mar Vermelho. E ali eles ficaram acampados de frente ao Mar Vermelho. Aos lados havia colinas, de forma que eles estavam numa situação onde se o inimigo viesse por trás, eles não tinham como fugir nem para trás, nem para os lados e nem para frente. Nós podíamos dizer que eles estavam num beco sem saídas, entre aspas. E aí, agora diante dessa situação, algo novo para eles, porque Deus tinha prometido tirá-los do Egito e conduzi-los à terra. Mas agora o faraó vinha atrás, diante estava o mar, e aos lados as montanhas.
eles não tinham como fugir. Aí nós deparamos, meus irmãos, com 3 situações. Atrás vem Faraó, à frente o Mar Vermelho, aos lados as montanhas que cercavam aquele vale. Como nós ficamos diante de situações em que nós não conseguimos lidar? Às vezes nós nos deparamos mais ou menos como aqueles israelitas, em busca de um sonho, acreditando no sonho, caminhando. Aí de repente se aparece esse obstáculo. Muitos ali começaram a murmurar. Nós vimos aqui 3 grupos de pessoas. Na fala do Senhor, Deus fala com Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Nós temos ali um grupo que estava parado. Nós temos um grupo que queria voltar ao Egito. E nós temos um grupo que queria avançar. Quem estava entre o grupo que queria voltar ao Egito? Os murmuradores. A Bíblia diz que junto com o povo de Israel, acompanhou um povo misto. Pessoas que não tinham uma experiência definitiva com o Senhor. Na nossa caminhada, às vezes, irmãos, nós deparamos com uma situação assim. Diante da situação em que nós estamos vivendo, de um lado nós deparamos com o Covid, à frente nós deparamos com dificuldades financeiras. Como nós podemos reagir diante disso? Deus nos manda avançar. Nós encontramos aquelas pessoas que poderiam começar a reclamar. Talvez olhar para suas vidas e falar: bom, eu acreditei no Senhor, eu aceitei Jesus, mas agora as coisas estão dando erradas. Olha como eu estou. Talvez aquela pessoa que de repente perdeu o emprego. Nós estamos vivendo um momento assim, em que algumas pessoas, alguns pais de família, algumas mães, algumas pessoas estão perdendo seus empregos. Ou alguns pensam em agora. Às vezes nós não sabemos lidar, meus irmãos, com as crises que nos cercam. Mas nós entendemos que Deus, Ele tem o seu caminho para nos levar ao sucesso diferente do nosso. Lá em Isaías 55, o Senhor diz assim: olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Os caminhos nossos, irmãos, eles tendem às vezes a um caminho que nós queremos que tudo dê certo, mas às vezes Deus nos conduz por um caminho que nós não esperamos. E de repente, quando se desponta uma oportunidade de avançarmos e darmos mais um passo à frente na conquista do nosso alvo, nós às vezes começamos a reclamar, a murmurar: por que Deus permitiu isso conosco? Por que minha vida está desse jeito? Por que eu não consigo avançar? Alguns nessa caminhada às vezes falam assim: não, eu vou voltar para o mundo. É como os egípcios, é como os israelitas. Eu prefiro me entregar de novo a Faraó. Vou me tornar escravo de novo do Egito. Em outras palavras, alguns poderiam estar dizendo: vou voltar para o mundo. Às vezes nós vivemos esses momentos, mas aí nós temos também aquele grupo de pessoas que às vezes estão parados, não sabem se voltam para o Egito e não sabem se avançam para atravessar o mar. Estão em cima do muro. São esses que dizem assim: o que vier está bom, do jeito que está bom. Muitos desses acabam morrendo ali mesmo, porque não tem iniciativa para acreditar e avançar. Na fala que Deus diz a Moisés, Ele diz assim: por que clamas a mim? Ele
como se o povo estivesse parado. Tem um grupo que está parado, falando: não, Moisés, não vamos avançar, diante tem o mar, nós vamos morrer afogados. Nós olhamos para as dificuldades e dizemos assim: olha, nós não vamos fazer isto, nós não vamos avançar, porque nós seremos destruídos, vamos ficar aqui mesmo, tá bom. Não, Deus tem muito mais. Mas existe um outro grupo. Esse grupo é aquele que se encaixa naquele do propósito. Deus nos chamou, meus irmãos, para avançar. A missão da igreja é avançar. O Senhor Jesus nos chamou para avançar. Jesus não nos chamou para retroceder. A Bíblia diz assim: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, eu e você, nós somos chamados a acreditar e a avançar. Moisés disse para o povo: olha, ficai quietos, olha o que o Senhor vai fazer. Parem de, em outras palavras, ele diz assim: olha, parem de murmurar, preste atenção. Às vezes nessas horas nós esquecemos do que foi feito lá no Egito, das maravilhas, das experiências passadas. Esquecemos de tudo que o Senhor fez. Mas aqueles que têm um propósito, eles lembram das experiências passadas e agora acreditam que diante deles existe uma possibilidade maior. E esses são aqueles que não apenas acreditam, mas eles oram, eles clamam a Deus. A Bíblia diz que tinha parte do povo que clamou a Deus, e Deus falou: olha, não precisa clamar, eu quero que vocês avancem. Nós somos chamados, meus irmãos, nesse momento de crise em que o nosso país vive, em que o mundo vive, para avançar. Diante dos medos que se nos apresentam, das incertezas, das falas, às vezes assim, de temor que chegam a nós, nós temos que ter uma palavra de coragem, de esperança. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Nós somos aqueles que acreditam. A Bíblia ainda diz assim, que esperança que se vê não é esperança. Nós esperamos uma situação melhor. Então Deus, às vezes, quando Ele quer nos conduzir a algo melhor, Ele vai fazendo assim. Ele às vezes vai fechando uma porta e abrindo outra. Os egípcios vinham atrás, os israelitas não podiam voltar, essa porta estava fechada. Eles não podiam ir para os lados, essas outras duas portas também estavam fechadas. Mas Deus estava abrindo a outra porta, ainda que difícil aos olhos de alguns, mas o Senhor estava dizendo para eles para avançar. O diferencial está que quando nós acreditamos e avançamos, o Senhor vai conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor que estava à frente, ele se colocou entre os egípcios e os israelitas, para não permitir que os egípcios atacassem os israelitas. O Senhor Jesus, ele já foi na nossa frente, ele já conquistou para nós um lugar. Mas ele não apenas foi, mas ele está conosco. Nós não estamos, meus irmãos, sozinhos nessa caminhada. A palavra do Senhor nos diz em Isaías: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Os israelitas passaram pelas águas e as águas não submergiram, porque eles avançaram acreditando que o Senhor estava ali. Eu não sei qual é o momento e a situação que você está vivendo. Talvez você tenha que atravessar realmente esse mar, essa dificuldade. Mas acredite, você um dia entregou sua vida a Jesus. E o Senhor fez uma aliança contigo. E Ele disse que caminharia contigo. Talvez as dúvidas, a incerteza do amanhã venha no seu coração e você diga: Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? O Senhor diz assim: não temas. Não temas. Não te deixarei, nem te desampararei, jamais te deixarei. O Senhor já foi na sua frente. Ao findar dessa crise que o mundo está
está vivendo, o Senhor Jesus já foi lá na frente e já preparou para você um lugar. Ele tem um compromisso contigo. E ao findar dessa jornada, você verá o que o Senhor tem para você. O texto diz: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos no mar. E Israel viu a grande mão do Senhor que se mostrara contra os egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. O povo acreditou em Deus, acreditou na palavra de Moisés. Acredite nessa palavra. O Senhor já foi na sua frente. Talvez você está aí meio temeroso, mas não temas. Jesus, ele disse que caminharia contigo. Essa porta que talvez fechou, lá na frente o Senhor tem uma porta maior e melhor para você. Talvez você tenha que enfrentar dificuldades. Não importa. Atravesse como um guerreiro, atravesse como uma guerreira, atravesse como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como aquele que vê o invisível e obtém o impossível, como aquele que é chamado para ser diferente. O Senhor é contigo e te dá vitória. Talvez seja uma enfermidade que você tenha que enfrentar, de cabeça erguida, em frente à enfermidade. Talvez uma crise financeira que você tenha que enfrentar, em frente, de cabeça erguida, porque o Senhor está contigo. Talvez seja uma mudança de trabalho, de emprego. Vá de cabeça erguida, o Senhor está contigo. Acredite, Deus te abençoe. Ao findar dessa jornada, você terá crescido espiritualmente. O povo de Israel cresceu. Eles tiveram uma experiência maior com o Senhor. Assim o Senhor faz conosco. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê uma noite abençoada na presença dEle, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Muitas vezes o Senhor fecha portas atrás de nós, Senhor, e abre outras, mas o Senhor disse que iria à nossa frente, e de fato nós cremos que o Senhor está à nossa frente. Senhor, toma a vida do teu servo, tua serva. Meu Deus, que praga alguma chegue à tenda dos teus filhos. Senhor, que essa praga, meu Deus, esse coronavírus não chegue, meu Pai, no lar dos teus servos. Meu Deus, que a crise financeira não chegue ao lar dos teus servos. Vá à frente, Senhor, e abençoa. Meu Deus querido, que sejamos abençoadores, em nome de Jesus.